Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Dica do Instrutor. Eu sou Rodrigo Peniani e hoje a gente vai falar sobre as ligações, que são os relacionamentos entre os objetos da estrutura organizacional. Beleza? É logo depois da vinheta. Bom, vamos lá então. Como prometido no vídeo anterior, esse vídeo é exclusivo para falar das ligações entre os objetos da estrutura organizacional. A gente sabe que lá na estrutura, para quem não viu a aula, eu vou deixar mais uma vez o card aqui para você voltar lá e assistir a live onde eu te ensinei a criar toda a estrutura organizacional completinha com todos os objetos. E para quem já assistiu, já sabe que a gente tem lá três principais objetos que formam a nossa estrutura organizacional: a unidade organizacional, o cargo e a posição. E para eu ter essa estrutura organizacional, eu preciso que esses objetos se relacionam. Beleza? Vamos aqui, ó, na minha tela já, eu já vou te mostrar, tem uma figura aqui onde eu vou te mostrar como isso tudo funciona. Beleza? Então, olha só, isso aqui é o exemplo de estrutura organizacional que nós utilizamos lá na nossa aula. Então, eu começo lá com a minha presidência, o meu conselho. Do conselho não origina para nenhuma outra estrutura, então ele está aqui no mesmo nível da presidência, mas aqui da presidência, olha só, a gente desce para São Paulo, Rio de Janeiro. Dentro de São Paulo tem lá as diretorias de RH, diretoria de finanças e diretoria de produção. Dentro de diretoria de RH, eu tenho lá recrutamento e seleção, cadastro e folha de pagamento. Dentro da diretoria de finanças, eu tenho lá contas a pagar e contas a receber. Da diretoria de produção, unidade 1 e unidade 2. E dentro da diretoria dentro do Rio de Janeiro, eu tenho lá a diretoria de logística. E dentro da diretoria de logística, eu tenho centro de distribuição. Se você reparar, todas essas caixinhas, todas essas unidades organizacionais ou departamentos se relacionam entre eles. Por exemplo, São Paulo se relaciona com a diretoria de RH se relaciona com o recrutamento e seleção, com cadastro e com folha de pagamento, porque todas essas caixinhas estão dentro da diretoria de RH. E além do relacionamento entre as caixinhas, entre as unidades organizacionais, a gente tem aqui o relacionamento com as posições. Beleza? Mas tem mais uma aqui que a gente tem mais uma a ligação aqui que a gente não vê, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, quais são os tipos de ligação, o tipo de relacionamento entre os objetos que a gente tem? Então, olha só, eu tenho lá o relacionamento de O com O, né? De unidade organizacional com unidade organizacional, que tem o nome de supervisor de linha D, que ela é, por exemplo, uma unidade é supervisora da outra. Por exemplo, aqui, São Paulo é supervisor de diretoria de recursos humanos e diretoria de finanças. E ao mesmo tempo que eu tenho que uma ligação, que uma unidade é supervisor de outra unidade, eu tenho que uma unidade reporta a outra unidade. Por exemplo, diretoria de recursos humanos reporta a São Paulo, diretoria de finanças reporta a São Paulo. Então eu tenho essas duas ligações aqui entre os objetos O, unidade organizacional. Depois eu tenho a ligação entre os objetos cargo e posição. Essa ligação ela não aparece na nossa estrutura. Por quê? Porque o único objeto visível fisicamente na nossa estrutura é a posição, porque o cargo descreve a posição. O cargo é a função que aquela posição vai exercer, que a pessoa que ocupar aquela posição vai exercer. Então, ele é um objeto flutuante dentro da nossa estrutura organizacional. E onde ele aparece? Somente aqui, lá nos dados básicos da minha posição, onde eu tenho lá a abreviação e a denominação da minha posição, eu já tenho aqui qual é o cargo que a descreve. Então, quando eu penso em relacionamento de cargo e posição, eu tenho a ligação que um cargo descreve uma posição e uma posição é descrita por um cargo. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, um cargo descreve uma posição e uma posição é descrita por um cargo. Tanto que se você analisar, eles têm exatamente o mesmo nome. Se vocês assistiram lá a aula de estrutura organizacional, vocês viram a explicação o porquê e como isso acontece. Beleza? Quem não assistiu, volta lá um pouquinho, assiste a aula que está bem legal.
Depois a gente tem a ligação entre unidade organizacional, ou seja, o meu departamento e a minha posição. E o que que a gente tem aqui, ó? Uma unidade organizacional, um departamento inclui uma posição e uma posição pertence a uma unidade organizacional. E é assim que aparece lá na nossa estrutura organizacional. Olha só, a diretoria de recursos humanos inclui o diretor de recursos humanos e o diretor de recursos humanos pertence à diretoria de recursos humanos. Beleza? Então a gente tem aqui também o relacionamento, a ligação entre os objetos O e S, unidade organizacional e posição. Beleza? E para fechar aqui a nossa estrutura organizacional, a gente tem aqui a ligação de posição com pessoa, o objeto S com o objeto P. E aí eu tenho somente uma ligação, que é uma ida só. Por quê? Porque na nossa estrutura organizacional, que fica dentro do módulo de OM, Administração Organizacional, a gente só tem o objeto posição. O objeto pessoa, ele vem lá do módulo de PA, quando eu faço a admissão de uma pessoa, quando eu faço a admissão de um funcionário que vai passar a ocupar uma determinada posição. Então, a gente tem essa ligação aqui, esse relacionamento, que é o relacionamento que chama titular. Uma pessoa é titular de uma posição e é assim aqui que ela aparece lá na nossa estrutura. Olha só, então eu tenho aqui a minha unidade organizacional, o meu departamento presidência, eu tenho lá as posições de presidente e de, por exemplo, secretária executiva, e eu já tenho aqui, olha só, a Marina Nicole da Cruz é titular da posição secretária executiva. Beleza? Bom, essas são as ligações, esses são os relacionamentos que a gente tem entre os objetos da nossa estrutura organizacional. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo, beleza? Não se esqueça, hein, ó, acesse aqui o nosso site, dá uma olhada lá nos nossos cursos, nosso conteúdo, eu tenho certeza que um deles vai te agradar e vai te ajudar bastante. Não se esqueça de acessar o nosso canal, se inscrever aqui e acompanhar o nosso quadro Dica do Instrutor, beleza? Te vejo na próxima dica, então ó, vem crescer e se capacitar com a gente. Tchau, tchau!